Hey everybody, how are you all doing? Everything okay? Bom, cá estou eu mais uma vez com uma dica para ajudar você aí a ficar com seu inglês na ponta da língua. Essa é a minha fala, né? Mas antes de eu começar aqui, ó, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês mesmo, assim, de coração, por estarem interagindo com os vídeos, né? Curtindo, comentário, mandando mensagens, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Enfim, muito obrigado por isso. Até o site lá está recebendo comentários do pessoal que está saindo daqui, indo lá para ter mais complemento, né? Material complementar ao que eu falo por aqui. Bom, nesse vídeo, mais um para ajudar você aí a desenvolver o seu listening em inglês, a gente vai falar sobre características da pronúncia do inglês falado. São 5. Eu vou falar 5, vou dar exemplos, vou dar sugestões de materiais para vocês, enfim, um montão de coisa por aqui. E por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque no vídeo no qual eu falo sobre intensive listening, eu menciono, né, um pouquinho sobre essas características. E se você quiser desenvolver o seu listening em inglês, aprender isso que eu vou falar nesse vídeo aqui é de suma importância, ok? Bom, antes da gente entrar no assunto, se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se, por favor, toque no sininho aí para você ser notificado sempre que aparecer coisa nova por aqui. E claro, siga-me nas redes sociais, porque assim a gente consegue ter um contato muito maior para ajudar você a ficar com o seu inglês na ponta da língua. Lembre-se aí que esse vídeo aqui é quase um complemento ao vídeo no qual eu falo sobre intensive listening. Então veja os dois juntos que vai fazer muito sentido para você. E é o seguinte, para a gente começar aqui direitinho, o que eu vou falar nesse vídeo não é para ajudar você a melhorar a sua pronúncia em inglês. Não tem nada a ver com speak English like a native, né? Okay, I gotta learn this because it's important for my pronunciation. I have to use this and that and blah blah blah. No, that is not the point here. A ideia aqui é ajudar você a tomar consciência, né, da pronúncia da língua inglesa. E isso vai ajudar você no desenvolvimento do seu listening. E é claro, uma coisa leva a outra. Se você está se habituando aos sons, ouvindo aquela coisa toda do inglês falado, é mais do que óbvio que ao longo da sua jornada como estudante de inglês, você vai começar a fazer isso. Foi assim comigo. Eu comecei a entender esse assunto, comecei a ouvir e com o tempo eu estava ali fazendo direitinho. Então, só para deixar isso bem claro, o objetivo desse vídeo não é para ajudar você a speak English like a native, you gotta speak like this or like that. No, that definitely não é isso que eu quero aqui. Eu quero que você conheça essas características de pronúncia do inglês falado para desenvolver o seu listening. Dito isso, deixando isso bem claro aqui, vamos conhecer essas características. Bom, agora que estamos aqui acertados, né, redondinhos sobre o objetivo do vídeo, vamos falar sobre essas 5 características da pronúncia do inglês falado. A primeira delas, são duas na verdade, a primeira são duas, que é word stress and sentence stress. Eu já falei sobre word stress aqui neste canal, um vídeo antigo, né, esse vídeo aqui, eu estava bem mais cedo que eu estou agora, se é que isso é possível, mas vale a pena assistir. E o word stress tem a ver com a sílaba tônica nas palavras. Então, assim, a gente não fala interesting ou interesting, a gente fala interesting. Interesting. A tônica está no in. A gente fala begin. A tônica está no gin. Eu posso ter a tônica em duas sílabas, uma palavra, né, e a sílaba ser diferente. Por exemplo, record. Record é o record, é o substantivo. Record é o verbo. Então, record a video, okay, and break a record. Isso é importante para a gente aprender, porque vai ajudar dentro do sentence stress. E o que é o sentence stress? O sentence stress está relacionado à palavra que eu vou enfatizar dentro de uma sentença em inglês. Isso significa que inglês não é uma língua falada de modo robótico, né? A sentença eu não vou falar assim, ó, she bought a red dress. Não é dessa maneira. Tem uma maneira de ser dita. E aí eu posso ainda enfatizar qualquer uma dessas palavras para deixar mais claro o que eu quero dizer. Então, por exemplo, se eu falo she bought a red dress, estou dizendo que ela comprou. Não foi ele, não foi a mamãe, não foi o Pedro, foi ela. She bought a red dress. Eu posso dizer she bought a red dress. Ela comprou, ela não vendeu, ela não deu, ela não doou, ela não pegou emprestado, ela não alugou. She bought a red dress. She bought a red dress. Né? O A aqui é enfatizado porque é um vestido vermelho, não é qualquer um, é, né, um vestido vermelho. Eu posso dizer ainda she bought a red dress. Ela comprou um vestido vermelho, não foi azul, não foi amarelo, não foi rosa. She bought a red dress.
Foi um vestido, não foi uma saia, uma camiseta, enfim. Então, o sentence stress tem a ver com isso. Quando eu tenho word stress, né, e eu tenho sentence stress, isso vai influenciar na entonação. E aí sim, essa é a segunda coisa importante que você tem que aprender dentro da pronúncia do inglês falado, entonação. Engana-se quem acha que essa coisa de entonação só deva ser ensinado para alunos de nível avançado. Meus alunos do curso English Matrix, desde as primeiras aulas, já começam a entender, a perceber a entonação, não só para ajudar, né, no modo como vai comunicar as ideias, mas também no modo como vai ouvir, que para mim é o mais importante. Entonação em inglês nós temos várias, só que duas são muito mais comuns, que são a rising intonation, quando a voz sobe, e a falling intonation, quando a voz desce. Quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Tem aí umas dicas que a gente dá. E aqui é só uma pincelada para vocês, tá? Vamos lá. Se eu tenho uma afirmação, né, eu estou comunicando algo a alguém, a minha voz cai. Então eu digo assim, it's getting late, it's getting late, it's getting late. Né? Tá ficando tarde. Se eu quiser fazer uma pergunta com isso, a minha voz vai subir, um yes, no question. Is it getting late? Is it getting late? Is it getting late? Né? O mais forte é getting, late, e aí eu começo a fazer a subida na minha voz. Então a gente com o tempo vai percebendo isso também, porque isso ajuda a gente a perceber o que as pessoas estão dizendo, se ela parou de falar ou não. Como, por exemplo, she is ambitious, intelligent and energetic. Terminei de falar, agora é a sua vez de falar, ok? Aprender essa coisa de rising and falling intonation é muito importante, né? Para a gente poder perceber como as pessoas estão dizendo as coisas. Porque se ela usa uma entonação que fica subindo o tempo todo, é como se ela não tivesse parado de falar. Ou ela está dizendo, olha, tem mais coisas nisso aqui tudo, mas eu vou encerrando o meu caso por aqui. Por exemplo, alguém pode sugerir alguma coisa para você dizendo assim, ó, do you want fish, meat, chicken? Dá a entender que tem mais coisas aí. Eu posso dizer, oh, I want pork. Aí minha voz cai, né? I want pork. Porque ela, embora ela não tenha falado isso, eu sei que tem mais, pelo modo como ela falou, pela entonação que ela usou. Por isso que intonation, né? Learning intonation is crucial for listening. Isso é muito importante para o listening. E quanto mais cedo você começar a ter contato com isso, mais cedo a sua consciência fonológica vai se desenvolvendo e, claro, o seu listening também vai percebendo essas nuances e com o tempo você começa a trazer isso para a fala. Como eu disse lá no começo, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, se você quiser que eu fale mais sobre entonação aqui, essa coisa de intonation, deixa um comentário no vídeo aqui abaixo para eu saber que você quer saber mais sobre isso e assim a gente continuar essa conversa, ok? Conto com sua participação. Vamos agora para as outras características, né, do inglês falado, pronúncia do inglês falado, para ajudar você no listening, no intensive listening. Depois de falarmos sobre word and sentence stress e também de intonation, chegou a hora de falarmos sobre weak and strong pronunciation, que para mim é uma das coisas muito loucas que se tem dentro da pronúncia do inglês falado. E por que, Denils, que isso é uma coisa muito louca? Porque quando a gente começa a aprender inglês, a gente se acostuma a sempre falar algumas palavrinhas do mesmo jeito, né? Elas têm uma pronúncia sempre forte. Sendo que no dia a dia, na fala, no inglês falado, elas vão geralmente ter uma pronúncia fraca. Que maluquice é essa? O exemplo que eu já dei num vídeo aqui é falando sobre can. Okay? Todo mundo quando aprende o modal verb can, pronuncia assim, can. Só que na fala, ele tem uma pronúncia fraca. E aí a gente não fala, por exemplo, I can dance. A gente fala I can dance. I can dance. Percebe que ele não some, né? I can dance. Simplesmente isso. Essa é a pronúncia fraca. Quando é que a gente usa a pronúncia forte do can? Quando ele está sozinho. Por exemplo, can you speak English? Yes, I can. Ou quando está numa negativa, né? Can't. Por isso que a gente fala I can't dance. I can dance. E aí parece que o T some, porque no inglês americano ele meio que desaparece. A pessoa não sabe o que a gente está falando. Mas tem essa diferença. I can dance. I can't dance. Okay. E essa maluquice de pronúncia fraca, pronúncia forte, elas acontecem muito com modal verbs, verbos auxiliares, preposições, conjunções, que são as palavras geralmente mais usadas em inglês. Quer ver um outro exemplo? É com a preposição of. Essa é a pronúncia forte, né? Of. Todo mundo aprende isso. Aí fica falando, por exemplo, a cup of coffee. Quando, na verdade, a pronúncia aqui é fraca. Weak pronunciation. Ele vai ser um of ou a.
Só o som do schwa. Aliás, tem um vídeo falando sobre schwa aqui também, tá? Então a gente vai dizer a cup of coffee, a cup of coffee, a cup of coffee, e não a cup of coffee. Né? A piece of pizza, a piece of pizza, e não a piece of pizza. Então a gente tem que se acostumar a ouvir isso, porque esses sons fracos, eles acontecem, é algo natural no inglês falado, e a gente tem que perceber isso, tem que entender, tem que ir aprendendo isso. Você não vai aprender da noite para o dia. Tem que se envolver com a língua inglesa para poder ir se acostumando com isso. Fazer intensive listening, como eu já falei num vídeo anterior aqui. Portanto, esse negócio de pronúncia fraca e pronúncia forte é o que vai abrir caminho para a gente entender a próxima característica da pronúncia do inglês falado, que é reductions, reduções. Essa é a nossa próxima característica de pronúncia do inglês falado a ser analisada brevemente aqui. As reduções, elas meio que abrem caminho para juntar tudo isso que a gente viu até aqui e a próxima característica que a gente já mencionou, né? Eu já falei num vídeo aqui anteriormente, linking sounds. Mas vamos por partes. Bom, deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem o pronome them, ok? Them. Todo mundo aprende ele bonitinho. Essa é a pronúncia forte. A pronúncia fraca é am. Tiro o TH. Am. Aí vamos supor que tinha umas maçãs aqui em cima da minha mesa. Aí eu chego e não estou mais aqui. E aí eu falei, cadê as maçãs que estavam aqui? What happened to the apples I left here? Aí você vira para mim e fala, eu as comi. A palavra mais forte aqui é ate, ok? Porque você quer dizer que você as comeu. E aí a pronúncia fraca vai entrar em ação do am. Então você não vai falar assim, I ate them ou I ate them. Você vai dizer I ate them. I ate them. In British English, I ate them. American English, I ate them. I ate them. Ok? Então, vê como uma coisa vai levando a outra. Então a pronúncia fraca vai influenciar muito nessa coisa de reduções. Só que não fica só no nível de palavrinhas. As reduções ocorrem também quando eu tenho mais palavras e junto tudo. Um exemplo de reduções acontecendo, muito comum, né, que a gente vê com frequência, está nessa frasezinha aqui, ó. Nessa frasezinha bonitinha que você está vendo aqui. A gente lê palavra por palavra. I am going to help her. Ok? Tem o sentence stress aí, tem tudo para você levar em consideração e aprender a ouvir. Você já sabe que pode reduzir o I am por I'm. I'm going to help her. Você já sabe também que geralmente a gente reduz o going to por gonna. E aí vai dizer I'm gonna help her. I'm gonna help her. Certo? Só que eu posso pegar todo esse am going to e reduzir para I'm. I am going to reduz para I'm e dizer I'm a help her. Eu posso reduzir ainda o her, ok? Tirando o H e dizer I'm a helper. I'm a helper. Don't worry, I'm a helper. Não se preocupe, eu irei ajudá-la, eu vou ajudá-la. Tá vendo como uma coisa vai levando a outra? Porque aqui a gente já além de estar com essa coisa de pronúncia fraca, reduções, a gente já está entrando nos linking sounds. E é aqui que o negócio todo começa a ficar interessante e aquela atividade de intensive listening começa a fazer diferença e você vai percebendo isso e melhorando o seu listening. E essa quinta característica aí da pronúncia do inglês falado, né, que é linking sounds, eu não vou falar em detalhes aqui porque tem um vídeo a respeito, você pode ir lá assistir, né, e você vai ver como todo esse conhecimento vai agregar aí no desenvolvimento do seu listening. Porque o meu objetivo de te ensinar isso aqui não é para você falar inglês como um nativo. Então eu tenho que pronunciar desse jeito. Primeiro, acostume-se a ouvir. Porque isso aqui, pessoal, é como ouvir uma música. Quando você escuta a música pela primeira vez, você fala, música legal, gostei dessa música. E aí você começa a ouvir outra vez, até que uma hora você começa a cantar junto com o intérprete da canção. Né? Então, estudar isso aqui é a mesma coisa. Quando você faz intensive listening, a atividade que eu ensinei no vídeo anterior, levando em consideração essas características da pronúncia do inglês falado, você vai desenvolvendo, claro, seu listening. That is the point. That is the most important thing we have here. And, of course, né, claro que com o tempo você também vai desenvolver o seu speaking. Você vai começar a repetir. E é aí que entra o tal do shadowing, né? Que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso com o nome de Voice-Over Technique, que é o que me ajudou muito a melhorar a minha pronúncia em inglês. Então, são dicas para que você
aprenda a aprender inglês. E essa era a dica que eu tinha para falar para vocês aqui. Esse era o assunto, é um assunto sério, né? É um tópico que tem muito que ser dito. Então eu quero saber sua opinião. Gostou? Achou legal? Quer saber mais sobre esses temas? Qual que te chama mais atenção? Deixa um comentário aqui abaixo. Gostou mesmo dessa dica do vídeo e tudo mais que você está vendo por aqui? Dá um curtir aí no vídeo se você ainda não curtiu. E se você quiser aprender inglês de verdade, sem frescuras, aprender sem essa coisa de oh, you have to speak like a native, or ser fluente em tanto tempo, se você quer construir a sua fluência de uma maneira profissional, de uma maneira certinha, de uma maneira consciente, continua seguindo o meu trabalho, assista às aulas Inglês com Chunks que eu dou todas as segundas-feiras a partir das 20 horas e 20 minutos aqui mesmo no YouTube. Você está mais do que convidada a participar. E claro, inscreva-se também no canal, tem muita dica aqui. Agora eu estou voltando com muito mais frequência com vídeos, com dicas, perdi o medo de gravar vídeo e eu quero ajudar você aí a ficar com o seu inglês no pé, inglês na ponta da língua e também com o inglês no pé do ouvido, né? Ajudar a desenvolver a sua fluência e o seu listening. Fluência para mim está relacionada a speaking, tá, galera? Enfim, é isso, ok? Thank you very much for watching me here and I see you next video, next lesson, next class, whatever you wanna call it. Bye!